Senhoras e senhores, neste momento, com a palavra, o ilustre paraninfo, o Dr. Neicer Oliveira Freitas. Inicialmente eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do meu mestre, meu ilustre mestre, professor Cajazeiras, e dizer, professor, que o senhor é a alma desta casa. E é uma honra e um dever e uma obrigação que eu tenho hoje, porque estar na presença do senhor não é fácil, e ainda mais como para mim. Também cumprimento o meu presidente da subseção de Taguatinga, meu pai na política, Dr. Laírson Bueno, e uma pessoa que eu tenho elevada admiração e também carinho. Não posso deixar de cumprimentar também Dr. Valcides, a nossa conselheira, doutora Eudecer, nosso coordenador do escritório modelo, Dr. Hamilton Amoras, a doutora Nilvânia Prado, representando a subseção do Núcleo Bandeirante, Dr. Paulo Alexandre, meu amigo, o nosso ouvidor aqui da UAB, meu amigo também lá de Taguatinga, Dr. Lucas Santana, a nossa oradora, não é? Pela dificuldade e pela obrigação e pelo dever de estar aqui também, e um agradecimento especial a Deus, aquele que é o autor e consumador da minha fé. E não posso deixar de cumprimentar os meus afiliados, razão pela qual eu estou aqui, a todos vocês, e que eu tenho o prazer de nominar cada um dos senhores neste momento. Na verdade, eu vou citar alguns, porque senão o nosso tempo vai ser curto. Então, na pessoa do meu aluno Alex, muito honrado de vê-lo aqui por este período, a Lila, Lorena, o Marcos, Maiara, Aline, Bruna e todos os outros alunos que agora aqui estão, deixo os meus cumprimentos, como também a todos os familiares e a todos os presentes, os meus cumprimentos. O que dizer agora para uma turma que encerra um ciclo e começa um outro? Ora, a advocacia, ela impõe nós olharmos para trás e nós olharmos aqueles que vieram antes de nós e também relembrarmos o que já foi feito. O nosso jurisconsulto, Eduardo Coturi, escreveu os 10 mandamentos do advogado. Dr. Cajazeiras, com a humildade devida, mas com a ousadia também própria da nossa profissão, olhando a vida e o exemplo de vários colegas, eu me principiei a escrever os 12 mandamentos para uma advocacia de sucesso. E que eu acho que vai ser de grande relevância, porque eu esmeiro em pessoas como, por exemplo, o nosso presidente, Dr. Juliano Costa Couto, pessoas que vieram antes de nós, como o nosso presidente federal, Dr. Caio Mário, Washington de Barros, e tantos outros advogados, jurisconsultos, que fizeram um papel fenomenal para o direito. Eu quero começar dizendo para todos os senhores que aqui estão, que a vida é constituída de ciclos. E neste momento se inicia um novo ciclo. Os senhores passaram 5 anos, 58 cadeiras, muito tempo dentro de uma faculdade, fizeram a graduação, terminaram a graduação, o exame da OAB, e agora se inicia um novo ciclo. E para dar uma noção neste novo ciclo, eu faço questão de ler o poema de Carlos Drummond de Andrade, José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, José? Você que é sem nome, que zomba dos outros, que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho,
já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou. E tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum. Sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, não, o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é puro, José, sozinho no escuro, ó bicho do mato, sem polvonia, sem parede nua, para se encostar, sem cavalo preto, que fuja a galota, você marcha, José. José, para onde? E finalizando o verso, e agora, meus queridos? E agora? A faculdade acabou, esse período passou, minutos atrás pegaram a carteira da advogada, e agora? Eu quero lhes dizer que agora começa o restante da vida de cada um dos senhores. É agora que começa realmente a profissão dos senhores e das senhoras. É agora que começa o início de uma nova carreira de sucesso para cada um. Porque nós precisamos de ciclos na nossa vida. Nós precisamos entender que a nossa vida passa por ciclos. E é necessário nós agora darmos um valor maior neste novo ciclo que é a advocacia. O segundo mandamento é preciso ter fé para advogar. A nossa oradora falou de gratidão. É verdade. A advocacia não é fácil, mas é primorosa. A advocacia tem os seus problemas, mas muitas vezes nós precisamos fazer milagres. Nosso presidente Bueno, quantas vezes nós precisamos extrair leite da pedra, pela dificuldade que é lidarmos com alguns processos. Mas é assim que nós também vamos construindo o nosso nome. O terceiro mandamento, a advocacia requer primeiro que se plante, depois se tenha a paciência e depois vem a colheita. Meus queridos, minhas queridas, não existe nenhuma possibilidade de nós avançarmos do dia para a noite. Não existe nenhuma possibilidade de nós termos uma carreira de sucesso se nós não passarmos pelo próprio lapso temporal. E é preciso ter paciência, mas lembrem-se, não adianta ter paciência e esperar lá na frente o que não se plantou. É preciso trabalhar, é preciso jogar aquele esforço, aquela atenção no solo, é preciso trabalhar nos processos com a dedicação e automaticamente, com o decorrer dos anos, a profissão vai lhes brindar com reconhecimento próprio. O quarto mandamento, a construção da autoridade intelectual. É comum nós vermos muitos advogados que pegam os casos, pegam as suas ações, mas não dão aquele empenho pessoal, não dão aquela noção de mudança da história. Lembrem os senhores que hoje começa uma nova empresa para cada um de vocês. E cada um dos senhores e senhoras é a própria empresa. E esta autoridade que os senhores e senhoras vão construir, qual será? Não se passem por levianos, neófilos. Estudem, se dediquem, mostrem nas petições, nas causas, nos processos de cada um o valor do conhecimento. Construam uma autoridade intelectual que daqui 5 anos um desembargador, um juiz, um colega da advocacia possa dizer: o advogado tal, ele é muito bom, eu tenho receio de pegar causas com ele.
Esta autoridade intelectual nós temos que construir, meus queridos, minhas queridas. Nós temos que forjar isso no decorrer da nossa vida. O quinto mandamento, a unidade e a consciência do todo. E eu trago uma paráfrase. Os leões e leoas caçam em bando, em grupo. É muito comum nós vermos o advogado agir de modo unilateral. Cobrança de honorários, às vezes parcerias, às vezes não lida com o seu cliente ou com o seu colega com a noção de grupo. Mas nós precisamos entender a noção do grupo. Nós precisamos entender que o grupo se protege. Nós precisamos entender que nós temos uma tabela de honorários, porque todos nós precisamos ser respeitados e respeitar. A atividade classista só funciona em grupo. Muitos dos senhores vão ganhar dinheiro firmando parcerias com outros escritórios mais antigos de vocês, ou trabalhando com outros escritórios mais antigos. Nós vamos precisar daquele escrivão, nós vamos precisar do policial, nós vamos precisar do juiz, nós vamos precisar do promotor. Ninguém cresce sozinho, meus queridos. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos ter a noção do grupo. E a advocacia tem que ser cada vez mais unida. Nós temos que brigar pelas prerrogativas. Nós temos que brigar pela consciência da nossa classe, pelo respeito da nossa classe. Nós temos que trabalhar cientes que se eu não dou conta de fazer um determinado processo, o meu colega pode, então eu vou perder esta causa. Não! Pegue a causa e chame outro colega para fazer em parceria com cada um dos senhores e senhoras. Mas essa consciência de grupo nós temos que ter. Eu também passo para vocês o sexto mandamento: sejam intensos. Vivam como se não tivesse amanhã. Façam hoje como se os senhores não tivessem uma outra oportunidade. Não percam tempo. Não passem pela vida de vocês no vazio. Tem intensidade em cada momento que os senhores e senhoras forem fazer as coisas. Nas petições, nas ações, nas audiências, em tudo aquilo que for feito, tenham o melhor. Façam valor cada instante, cada respiração dos senhores e senhoras. Porque é isso que vai causar a mudança. É isso que vai trazer o impacto nas pessoas que estão ao redor. É a capacidade que nós temos de influenciar. É a capacidade que nós temos de viver com intensidade, de trabalharmos nas nossas causas, nos nossos processos, com a máxima eficácia, eficiência e vontade e desejo de ganhar. Sejam intensos, sejam vívidos, para que o futuro possa lhes reservar aquilo que os senhores querem hoje no presente. Sétimo mandamento: lealdade e comprometimento com as testemunhas e as pessoas que nos cercam. Por favor, meus compromissantes, fiquem de pé. Eu gostaria que cada um dos senhores olhasse agora para os seus familiares e amigos que estão aqui presentes. Encarem cada um nos olhos. São estas pessoas que investiram em cada um dos senhores e senhoras, pelos seus pais, irmãos, irmãs, cônjuges, filhos, amigos. Existe uma testemunha, um quantitativo de pessoas que querem o nosso sucesso. Existem pessoas que estão conosco desde o nosso nascimento e que querem o nosso melhor. E dentro da advocacia também, na magistratura também, na promotoria, em qualquer lugar. Cada um dos senhores hoje tem testemunhas que aqui estão e que querem ver o melhor, o sucesso. Precisamos nos responsabilizar por estas pessoas. Nós precisamos ter a noção que não vivemos isoladamente, que as nossas atitudes vão ter reflexo para segundos e terceiros. Podem se assentar. O oitavo mandamento: resiliência, maleabilidade e sabedoria. Vamos nos recordar do exemplo do bambu. O bambu ele verga na tempestade, mas ele não quebra. Na cultura oriental,
O bambu é utilizado para fazer as construções dos prédios. Tem terremotos lá? Muitos, não tem? E os prédios balançam. Acreditem, meus queridos e minhas queridas, muitos dos senhores vão ter dificuldade, vão ter problemas e vão ter vitórias. E nós devemos ser maleáveis, sábios. Nós devemos entender que não dá para sermos rígidos. E quando nós tivermos esses momentos, e que for necessário entregar, que as dificuldades pesarem com força, que o dinheiro acabar e pensar que eu vou fechar o meu escritório, o que os senhores e senhoras vão fazer? Vão recuar? Não! Vão olhar para frente com destemor e saber que o dia seguinte vai ser melhor que o dia de hoje. Vão encarar as dificuldades e falar: daqui eu não volto, eu só vou para frente. E eu vou fazer a minha advocacia de sucesso. E se eu tiver que dobrar, dobrarei. Mas não vou ser quebrado pelos problemas, pelas dificuldades. O 9º mandamento, as vitórias e as derrotas, servem para nós como análise, mas não como referência, não como ponto decisório. Meus queridos, não encarem o processo que os senhores ganharam como verdadeiro, correto e uníssono para qualquer outra causa similar. E não encarem a derrota, a perda de um processo como fim. Mas olhem tanto para a derrota quanto para a vitória com um certo distanciamento, com humildade, que nós não sejamos soberbos e nem derrotados, que nós não sejamos orgulhosos, conselheiro envelhecer, e muito menos fracassados. O 10º mandamento, o sonho é o esposo do sucesso. Quem aqui tem sonhos? Quais são os sonhos? Meus compromissados, quais são os sonhos dos senhores e das senhoras? O que querem? Façam agora, neste instante, uma reflexão do passado e do presente e do futuro. Neste momento que nós estamos nessa solenidade, o que passa pelos corações de cada um dos senhores e senhoras. O que o senhor quer, doutor Lucas? Meu presidente Valcides, o que o senhor quer? Meu amigo Paulo, o que o senhor quer? O que cada um dos senhores vislumbra para o futuro? Se nós não temos sonhos, como que nós podemos projetar o nosso futuro? Advogados em início de carreira, independentemente da idade, se com 20 anos ou com 60, os nossos sonhos têm que fazer parte da nossa história. Não tem como nós avançarmos se nós não sonharmos. Não tem como nós vislumbrarmos o que nós queremos daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, se nós não termos aqui no nosso coração o nosso sonho queimando. Então sonhem, desejem, almejem e lembrem-se, sonhar implica ação. Essa é a responsabilidade. Não adianta sonhar e ficar de braço cruzado. Sonhar implica ação, agir, e vamos atrás daquilo que nós queremos. 11º mandamento, eu quero falar sobre a paixão. Nós temos que ter paixão, poesia naquilo que nós fazemos. Eu quero trazer o exemplo de Capitu, Dom Casmurro, de Machado de Assis. E dizia: e Capitu deu-me as costas, voltando-se para o espelhado. Peguei-lhe dos cabelos, colhi-os todos e entrei a alisá-los com o pente, desde a testa até as últimas pontas, que me desciam à cintura. Então não dava jeito. Não esquecestes que ela era nadinha mais alta que eu, mas ainda que fosse da mesma altura, pedi-lhe que se sentasse. Senta aqui, é melhor. Sentou-se. Vamos ver o grande cabeleireiro, disse-me rindo. Continuei a alisar os cabelos com muito cuidado
e dividi-os em 2 porções iguais para compor as 2 tranças. Não as fiz logo, nem assim depressa, como podem supor os cabeleireiros de ofício, mas devagarinho, saboreando pelo tacto aqueles fios grossos que eram parte dela. O trabalho era atrapalhado, às vezes por desazo, outras de propósito, para desfazer o feito e refazê-lo. Os dedos roçavam na nuca da pequena ou nas espátulas vestidas de chita, e a sensação era um deleite. Mas, enfim, os cabelos iam acabando. Por mais que eu os quisesse intermináveis, não pedi ao céu que eles fossem tão longos como os da aurora, porque não conhecia ainda esta divindade que os velhos poetas me apresentaram depois. Mas desejei tenteá-los por todos os séculos dos séculos, tecer 2 tranças que pudessem envolver o infinito por um número innominável de vezes. Se isso vos parecer enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena, nunca pusestes as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa. Nós temos que ter paixão. Tem momentos que nós vamos ter que fazer as nossas atividades com rapidez, mas nós temos que saborear a nossa vida, esses momentos que nós temos com os nossos amigos, com os nossos familiares, com o nosso escritório. Não dá para passar a vida sem paixão. E para finalizar, o 12º mandamento: sucesso não é dinheiro, meus queridos. Não pensem os senhores que a quantidade do sucesso é refletida pelo dinheiro. Meu mestre Casareiros, nós precisamos entender que cada pessoa tem a sua noção de sucesso. O que é sucesso? Eu acredito que ao final da vida, o reconhecimento por tudo aquilo que foi feito, ser tratado como um excelente advogado, admirado pelos seus pares, pelos magistrados, isso é sucesso. E o dinheiro é consequência deste conjunto de ações que nós fizemos. Então, para concluir, eu quero agradecer a cada um dos senhores e dizer que hoje começa uma nova fase da vida. Olhem para o futuro com sonhos, com esperança. Não acreditem quando o mercado ou as pessoas disserem: tem advogado demais. E daí? Se os senhores estão aqui é porque conseguem, são capazes. Se as senhoras estão aqui é porque podem mudar o rumo da história. Então mudem. Façam seus escritórios grandes. Façam a sua carreira profissional. Criem autoridade profissional. Porque os senhores têm o resto da vida para isso. Planejem e não se esmoreçam. Não dá para nós olharmos mais para trás. Agora é só para frente.